Você já se perguntou por que mesmo depois de prometer que ia economizar, você gasta no delivery de novo no fim de semana? Ou por que você se sente culpado toda vez que tenta guardar dinheiro? Como se estivesse fazendo algo errado? Pois é, a verdade é que a sua relação com o dinheiro foi moldada muito antes de você ter qualquer planilha. Antes mesmo de você ter salário, antes mesmo de você sequer entender o que era um cartão de crédito. E o mais louco é o seguinte, mais de 90% das suas decisões são tomadas de forma automática, pelo seu subconsciente. Você só pensa que está no controle. É como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade, só com o piloto automático ativado e com o GPS programado por outra pessoa. Neste vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece, o que a ciência já sabe sobre o funcionamento da mente consciente e subconsciente e principalmente como você pode reprogramar sua mente para mudar a sua vida financeira. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se ainda não é inscrito, vamos juntos nessa jornada de consciência e transformação financeira. Antes de falar sobre finanças, a gente precisa entender como funciona a nossa mente. A psicologia costuma dividir nossa mente em dois grandes níveis, o consciente e o subconsciente, ou inconsciente, como chamou Freud. O consciente é aquela parte racional, lógica, que pensa, analisa, toma decisões baseadas em dados. É a parte que está me ouvindo exatamente agora. É com ela que você escreve uma meta, abre uma planilha ou planeja uma viagem. Mas abaixo disso existe algo muito mais poderoso, o subconsciente. Ele funciona em silêncio, no automático, processando emoções, memórias, experiências antigas, medos, desejos, aprendizados não conscientes. Como disse Freud, o subconsciente é onde guardamos tudo aquilo que não está presente na nossa mente agora, mas que influencia diretamente o nosso comportamento. Depois, Carl Jung, discípulo de Freud, levou isso mais longe e introduziu a ideia do inconsciente coletivo, como se herdássemos símbolos, padrões e crenças de gerações passadas, que também influenciam a nossa forma de ver o mundo e o dinheiro. É como se estivéssemos sempre agindo com base em um programa que foi instalado antes mesmo da gente perceber. Sabe o que é mais interessante? Estimativas da neurociência mostram que apenas 5% das decisões que tomamos no dia a dia vêm do consciente. Os outros 95% são automáticos, emocionais, baseados em padrões já existentes. Por isso, entender como essa estrutura mental funciona é o primeiro passo para mudar a forma como você lida com o dinheiro. Agora que você já entendeu a diferença entre consciente e subconsciente, vamos falar sobre decisão. Por que quando você abre o iFood no sábado à noite, mesmo tendo prometido guardar dinheiro, ou quando você compra algo por impulso e depois se arrepende, não foi o seu lado racional que decidiu aquilo, foi o seu sistema 1. O psicólogo ganhador do Nobel, Daniel Kahneman, descreveu a nossa mente como composta por dois sistemas. O sistema 1, que é rápido, automático e emocional, e o sistema 2, que é lento, racional e analítico. O sistema 1 é como o piloto automático do cérebro. Ele reage com base em atalhos mentais, emoções, medos e aprendizados anteriores. Já o sistema 2 exige energia e esforço para funcionar. Por isso a gente evita usá-lo o tempo todo. O problema é que na vida financeira, quem está no volante quase sempre é o sistema 1. E quando ele reage, o racional só vem depois, para justificar a escolha que já foi feita. E tem mais, o neurocientista Benjamin Libet, em um experimento clássico, descobriu que o cérebro começou a preparar uma ação quase um segundo antes de a gente se dar conta dela. Ou seja, quando você acha que decidiu alguma coisa, o seu cérebro já tinha começado o processo antes. Isso pode parecer assustador, mas a verdade é libertador, porque mostra que se você não parar para observar os seus próprios padrões, você vai continuar tomando as mesmas decisões financeiras, nos mesmos contextos, com os mesmos resultados. E não importa se você ganha 2 mil ou 20 mil por mês, quem manda é o programa, não o salário. Agora vamos trazer tudo isso para a vida real. Porque talvez você esteja pensando, né? Ok, eu entendi que é subconsciente, mas o que isso tem a ver com o meu dinheiro? A resposta é absolutamente tudo. A maneira como você gasta, economiza, investe ou foge desses temas é fruto direto das experiências que ficaram gravadas lá no seu subconsciente. Quando você era criança, você ouviu frases como dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, a gente nunca vai ter isso. Cada uma dessas frases plantou uma sementinha. Com o tempo, essas sementes viraram crenças limitantes. E o problema é que o subconsciente não questiona essas crenças. Ele apenas repete. Então, quando você se sabota, procrastina uma decisão, evita olhar para as finanças, ou então sente culpa ao ter dinheiro, não é racional, é emocional. É o subconsciente tentando manter o padrão que ele conhece. Como explica também o neurocientista e autor Joe Dispenza, você só consegue criar uma nova realidade quando rompe com o seu antigo eu automático. Ele mostra, com base na neurociência, que os nossos pensamentos e emoções ativam circuitos cerebrais repetitivos. E se você não interromper esse ciclo, a sua mente vai continuar criando a mesma realidade financeira. E aqui entra algo fundamental. A sua história financeira não começa quando você abre uma conta no banco. Ela começa quando você começa a observar quem você se tornou em relação ao seu dinheiro. Agora que você entendeu por que o subconsciente comanda boa parte da sua vida financeira, a pergunta mais importante é: como é que eu mudo isso? E a resposta está em duas palavras: repetição
consciente. Vamos começar pelo primeiro passo. Número 1 é autoconsciência. Você precisa começar a observar os seus padrões. Onde que você costuma gastar por impulso? Em que momentos você evita olhar para sua conta? Que frases internas você repete quando pensa em dinheiro? Um diário de emoções financeiras pode ajudar. Como diz o princípio da neurociência, aquilo que você observa, você pode transformar. Número 2, você precisa reescrever as suas crenças. Toda crença limitante pode ser substituída por uma crença fortalecedora. Mas isso não acontece com posts na geladeira, acontece com repetição intencional e emocional. Então, por exemplo, se você muda o eu nunca consigo guardar dinheiro para eu estou aprendendo a ser intencional com o que eu recebo. De dinheiro é perigoso para dinheiro é uma ferramenta para servir o que importa para mim. Número 3, use técnicas de visualização e afirmações. O Joe Dispenza mostra que quando você visualiza um novo comportamento e o sente emocionalmente como se já fosse real, o cérebro ele começa a criar novas conexões neurais, como se aquilo já tivesse acontecendo. Isso não é mágica, é neuroplasticidade. Mas existe constância e clareza emocional. Número 4, busque apoio profissional. Às vezes, sozinhos, não conseguimos acessar padrões profundos. Então, você pode procurar terapia como TCC, psicanálise, PNL e também, obviamente, planejamento financeiro. Aqui eu quero deixar claro que a nossa equipe está disposta a sentar com você, conversar e fazer um diagnóstico gratuito. Basta você clicar no link aqui da nossa descrição que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você e fazer esse diagnóstico gratuito. Então, tudo isso pode ajudar a reorganizar essas raízes invisíveis. E o mais importante, você precisa aceitar que isso é um processo. Você não muda uma vida financeira desorganizada apenas com uma planilha. Você muda mudando a pessoa que opera essa planilha. Quando você começa a reprogramar o seu subconsciente, você não apenas economiza mais ou gasta menos. Você se torna alguém que toma decisões melhores e fica em paz com o seu dinheiro. A verdade é simples, mas é profunda. Você não vai mudar a sua vida financeira mudando apenas seus números. Você vai mudar quando mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro. E para isso, precisa olhar com coragem para o que está rodando aí dentro. Muitas vezes sem que você perceba. A maioria das pessoas continua repetindo padrões porque nunca parou para pensar. De onde que isso vem? Que história que eu estou repetindo? E se esse vídeo te fez pensar nisso, esse já foi o primeiro passo. Agora você está consciente do seu subconsciente. E isso muda tudo. Então aqui vai meu convite. Pegue um papel e caneta hoje ainda e responda. Qual padrão financeiro você repete e quer transformar? E aqui a gente falou de pessoas que querem mudar o hábito, mas também inclui aquelas pessoas que não fazem nada com seu dinheiro, com seus investimentos, está parado num investimento ruim, está protelando tomar uma decisão melhor sobre o seu próprio patrimônio. Outra pergunta, que frases sobre dinheiro você ouviu na infância que ainda ecoa hoje na sua cabeça? Que nova crença você gostaria de cultivar a partir de agora sobre a sua vida financeira? E se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa olhar para isso também. Então me conta, qual é a crença sobre dinheiro que você vai reescrever a partir de hoje? Porque no final das contas, você não muda a sua conta bancária antes de mudar o dono da conta.